gente acorda cedo, você aí leva as crianças para a escola, trabalha muito, né? Horas por dia, mantém a casa limpa, dedicar tempo ao marido. Gente, são muitas coisas para se fazer, mas o mais importante é a gente ter um tempo para se cuidar, para olhar para si e cuidar da sua saúde íntima. Você está fazendo isso? Então, ó, calma, que a doutora Marina está aqui com a gente. Mariana, como é que se fala o seu sobrenome para eu falar direitinho? É Lautenschläger. Lautenschläger. Nome maravilhoso. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Primeira vez aqui a gente, né? Eu vim uma vez conversar sobre a vacina do Não, HPV. comigo com você vez. a primeira vez. Uma honra, a outra viu? vez foi a família. Uma honra minha, obrigada, viu? E a gente tem alguns mitos e verdades, né? Verdade. Porque sempre tem, aliás, né, com as redes sociais, eu acho que ajuda muito, informa bastante, mas às vezes confunde também. Sim. Então é importante a gente ter as informações corretas para se cuidar da melhor forma. Sim, com certeza, está certo. Vamos colocar os mitos e verdades então Vamos na lá. tela, começando com o primeiro. Olha, nem toda secreção vaginal é um corrimento anormal. E aí, doutora? O que você acha, hein? É verdade, É verdade. gente, é verdade. Porque a mulher, no ciclo dela, no ciclo hormonal, a gente tem realmente as mudanças da nossa flora vaginal. Então, quando a gente está logo após a menstruação, normalmente a gente tem uma vagina muito seca. Mas quando a gente está no período ovulatório, para que a gente facilite a gestação, a verdade é que a vagina fica bem úmida, fica com uma substância bem finlante, parecendo uma clara de ovo, que é para ajudar o espermatozoide a adentrar no útero e fazer um lindo bebê para a gente. Depois disso, a vagina se torna de novo um pouco mais ressecada. Então, esse mito de eu preciso ter a calcinha sempre 100% limpa, não é a realidade. Assim que e não é bom, inclusive, porque essa secreção, ela mostra que a gente está com a saúde em dia. E em cada fase, a secreção pode mudar também, né? Sim. Por exemplo, com o uso do anticoncepcional, por exemplo, pode mascarar isso e a gente não ter essa percepção dessa mudança da secreção? Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente usa o contraceptivo, na verdade ele vai evitar que a gente ovule. Então a gente não vai ver essa geleia, esse muco que é natural para a gente poder engravidar. Afinal de contas, ele não vai gerar uma ovulação. E aí sim, se a gente sentir que a secreção aumentou, que ela mudou de cor, que ela está coçando, ardendo ou doendo, nesses casos, assim, vale a pena procurar um ginecologista para que a gente possa ser examinada e a partir desse exame a gente possa usar um creme ou uma medicação que seja adequada para aquele problema. Muito bom. Mais um mito ou verdade na tela? Calça jeans provoca corrimento. E o que vocês acham aí, hein? Pode mandando suas perguntinhas também no @Gazeta Mulheres agora, tá? Bom, não é bem a calça jeans, mas isso é uma verdade. Porque a calça jeans é um tecido que, apesar de não ser muito sintético, ele é muito grosso. Então, vamos pensar, a nossa vagina produz todo esse líquido, que nem sempre é um corrimento, mas esse líquido precisa evaporar naturalmente. A gente já tem o tubo da vagina, o lábio interno, o lábio externo, a calcinha e depois um tecido bem grosso que evita que toda a nossa umidade evapore. Então, roupas muito justas que impedem o movimento dos lábios, roupas muito grossas como jeans, elas podem sim provocar corrimento. O melhor é a gente poder usar roupas adequadas à temperatura e sempre o mais leve possível. Essa história de dormir sem calcinha para respirar a área, é uma boa dica? É maravilhosa. Na verdade, a gente, quando está na intimidade da nossa casa, nem precisaria usar calcinha, porque ninguém vai ver. E aí você deixa a sua vagina respirar, você deixa com que essa secreção evapore e a sua saúde ginecológica, eu não tenho dúvida, vai ser muito melhor. Tá certo. Tem mais um mito ou verdade pra gente. Olha, todas as mulheres no climatério são obrigadas a usar reposição hormonal. Não. E aí, doutora? É um mito. É um mito. É um mito. Na verdade, o climatério é uma fase em que a gente vai ter realmente muita mudança hormonal
E muitas vezes essas mudanças vão gerar muitos sintomas desconfortáveis. Nessa fase tem mais de 80 sintomas que são associados à queda dos hormônios. Eles variam de onda de calor, que é o sintoma mais conhecido, mas não o mais prevalente, suor, taquicardia, secura vaginal, dores articulares, mudanças do padrão de sono, irritabilidade, alteração de humor. E quando isso acontece, caso a mulher não tenha uma contraindicação médica ao uso do hormônio, aí sim ela pode usar a reposição hormonal. Mas algumas mulheres não vão sentir o climatério dessa forma tão difícil. E essas mulheres podem seguir a sua vida mesmo sem uma reposição hormonal. Além disso, tem mulheres que não podem usar o hormônio, porque já tiveram uma doença que é hormônio dependente, como câncer de mama, ou até que tem outras doenças hematológicas, trombose, e essas mulheres vão se cuidar sim no climatério se estiverem desconfortáveis, mas com outras alternativas não hormonais. Tá certo. Mais um mito ou verdade. Dor durante a relação não está relacionada à menopausa. E aí? Totalmente mito, gente. Às vezes os maridos acham que a gente está querendo fugir deles, mas não é verdade. É que, na verdade, com a queda dos hormônios, a nossa vagina sofre bastante. É a síndrome urogenital da menopausa, que traz não só a secura vaginal, como pode trazer incontinência urinária, pode trazer aumento de secreção, infecções urinárias, e tudo isso gera dor durante a relação. E aí a gente pode tratar. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que alguns géis que a gente pode usar, hormonais ou até não hormonais, podem ser usados durante a relação para evitar essa dor. Existem alguns géis que a gente usa no momento da relação para evitar o atrito e outros que podem ser inclusive de hormônio, em forma de gel, em forma de óvulo e até em forma de comprimidos, que a gente pode usar para a gente deixar essa vagina super saudável e assim evitar a dor durante a relação. Olha que interessante, então tem hormônio nessa composição do gel? A gente tem, aqui por exemplo, a gente pode ter o estradiol, a gente pode ter promestrieno e a gente pode ter outros géis como o estriol ou até géis com algumas substâncias que são... como a policarbofila, elas são umectantes, elas vão manter a umidade da vagina mesmo sem serem hormônio. Então, mesmo a mulher que não pode fazer a terapia de reposição hormonal, ela tem como se cuidar. Além disso, a gente ainda tem as tecnologias a nosso favor. Por exemplo, a radiofrequência é uma tecnologia que usa a energia sem usar nada assim diariamente e que pode fazer com que a nossa vagina fique super saudável. O que a gente não pode é sofrer em silêncio. A gente deve procurar um médico e buscar a melhor alternativa para a gente, porque a gente tem sim como ajudar quase todas as mulheres. Olha, isso é muito importante, então não sofra, né? Procura aí o seu médico, faça os seus exames direitinho. E agora, será que a gente acerta se é mito ou verdade? Nessa próxima aqui, que diz o seguinte: a falta de libido pode estar ligada a fatores emocionais, físicos e hormonais ao mesmo tempo. Eu acho, vou falar o que eu acho, que é verdade. Verdade. Você está super certa. Isso pode acontecer com a mulher em várias fases. Quando a gente acaba de ter o nosso neném, a gente está com o corpo com várias alterações hormonais que vão querer impedir que a gente engravide naquele momento que a gente precisa amamentar o nosso neném. E aí a gente está com uma nova posição dentro da nossa família, a gente tem um novo ser, a gente está super preocupada, a gente está com o sono alterado por causa do horário da amamentação e isso faz sim com que a nossa libido possa estar alterada. Além disso, as dores da vagina que a gente acabou de falar, que acontecem com a alteração hormonal, também geram essas dificuldades. E no climatério e na menopausa, tudo isso pode se repetir. A gente brinca que a menopausa é a adolescência ao contrário. Os hormônios se bagunçam, a gente não sabe mais quem a gente é. Tem dias que a gente se acha ótima, dias que a gente se acha horrível, dias que a gente está animada e dias que a gente está acabada. E aí a nossa libido pela vida e também a libido sexual
pode ser abalada sim. É porque a libido ela não tá só ligada à parte sexual, né? Com A gente certeza tá não. falando de alegria de viver, de criatividade. Eu acho que tá muito ligada à questão da libido. Sim, e aí eu vou falar algumas dicas para as mulheres que estiverem passando por uma dificuldade. Posso? Com toda certeza. Quando a gente está com uma dificuldade na libido, primeiro a gente tem que se cuidar, se amar, ter o nosso tempo de descanso. Mas para a vida íntima, ser realmente íntima, nós precisamos ter conversa com a nossa parceria. Então, uma das táticas que a gente pode fazer, por exemplo, é perguntar para a nossa parceria: o que é que você gostaria que a gente fizesse na nossa relação? Que interessante. E aí vocês podem ir fazendo várias anotações. Aqui, por exemplo, a gente tem anotações verdes, não vale falar não, todo mundo concordou. Amarelas, e as vermelhas, para o dia que você está mais animada. E aí, quando você vai namorar, você pode, de repente, tirar uma dessas dicas e aí a brincadeira faz com que a gente volte a ter uma libido, porque a gente vai estar mais animada. Outra coisa é a gente usar alguns lubrificantes que eles têm substâncias que aumentam a vasodilatação da área genital e por isso elas aumentam a sensibilidade mesmo da vagina, da região do clitóris. Sente mais prazer. Muito mais fácil, que pode estar difícil quando a libido está diminuída. Então, géis específicos que a gente encontra em farmácias também podem ajudar. Além disso, cuidar da vagina, como a gente já falou, e usar algumas coisas que podem vibrar, mesmo que elas sejam para usar em outros lugares. Ah, ela é para o rosto? Ela é uma esponjinha que a gente deve usar para lavar o rosto, mas tudo que vibra faz vibrar. Então, estimula. Pois é, a gente pode trazer mais sangue para essa região e aí a gente pode usar sozinha ou a gente pode usar inclusive com a nossa parceria. Além disso, na verdade, a gente devia lembrar, né, que a gente tem essa parte sexual. A mulher é muito tolhida durante a vida sobre isso e a gente acaba se esquecendo algumas vezes. Mas a leitura de alguns romances com fundo erótico, ela também pode ajudar. Filmes, né? Sim, tudo mais que a gente... sensuais. Isso, e se sentir bonita, se arrumar, se sentir bem. Então, na verdade, assim, se a gente lembrar que a gente tem essa parte sexual, essa parte da libido pela vida e a libido pela companhia, isso tudo vai fazer com que essa libido retome. O que não pode é esquecer dessa parte da vida. Você tocou num assunto que eu acho que é um ponto-chave, que é o diálogo. Sim. E muitas mulheres que estão sofrendo, né, com questões emocionais ou com o estresse do dia a dia, que vai perdendo a libido, às vezes tem vergonha de falar isso pro parceiro. Sim. E aí você quer, enfim, às vezes satisfazer o parceiro sem nenhuma vontade, ele também não vai entender, pode arrumar um problemão ali pro casal. Então, sempre o diálogo, acho que é a melhor forma, né? E essas brincadeiras, trazer como uma forma lúdica também, né? Por que não? Mais leve, né? Sim, aliviar a tensão que se forma entre o casal quando um tem desejo e o outro tá com o desejo diminuído. Mais um mito ou verdade para a gente descobrir agora, olha, preservativos são o único método que previne a gravidez e ISTS, né? Ao mesmo tempo. Isso, as infecções sexualmente transmissíveis. E aí? É verdade, por quê? Quando a gente está falando de contraceptivo, muitas vezes a gente está falando de evitar que a mulher ovule, para que a gente não tenha o contato do espermatozoide com o óvulo. Mas, na verdade, se a gente tiver contato de pele a pele, a gente pode não engravidar, porém, pegar uma das ISTs, que podem ser HIV, sífilis, gonorreia, hepatites, múltiplas doenças. As únicas formas da gente evitar o contato da pele, a pele ou do sêmen com a pele da mulher é a gente protegendo através do preservativo masculino ou através do preservativo feminino. Esses preservativos, eles impedem não só o contato da pele entre as pessoas, como do sêmen, para não trazer nenhuma doença. Então, a gente sempre, né, fala, eu acho que na TV, em geral, na internet, enfim, sempre se recomenda e é algo que precisa ser dito até para os mais jovens, né? Sim. Preservativo é essencial, é obrigatório. Sim. Mais um na tela. A idade da primeira menstruação ou o início precoce do uso de anticoncepcional pode reduzir a fertilidade. Essa eu tô em dúvida, hein?
Tô em dúvida. Na verdade, isso é um mito. A gente tem a nossa formação embrionária dos óvulos dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente ainda é um bebê. Quando a gente nasce, a gente tem uma morte programada dos óvulos e essa morte vai independer da idade da sua menarca, né, que é a primeira menstruação, ou da idade que você começa a usar o contraceptivo. Nada disso gasta óvulos a mais ou faz com que você possa postergar a sua fertilidade ou até a idade do seu climatério e menopausa. Tá certo? Então, um mito está respondido e a gente coloca mais um para a doutora responder se é mito ou verdade, se a mulher deve usar absorvente diário. O nome desse absorvente não deveria ser absorvente diário, deveria ser absorvente para baixo fluxo menstrual. Porque a gente acabou de conversar sobre a necessidade da gente deixar a vagina respirar. Se a gente acaba usando, além da calcinha, da roupa, mais um anteparo para essa evaporação dos líquidos, a gente pode, na verdade, deixar a calcinha limpa, mas a vagina suja. Então a gente fala que o protetor diário é de calcinha, mas não de vagina. A gente deve deixar a nossa vagina respirar, não usando um protetor sem necessidade. Pois é, aí tem outras dúvidas aqui que eu já vou aproveitar, que são dúvidas de telespectadores que mandaram aqui pra gente. Tem na tela, Rô, pra gente colocar? Não tem na tela? Ó, por exemplo, peraí que eu não tô achando. Achei, ó. Calcinha de algodão é a melhor do que tecidos sintéticos? Sim, que com você certeza. Sim, sabe por quê? Porque o tecido sintético, assim como o tecido grosso, dificulta muito a evaporação dos líquidos da vagina. E aí, a calcinha de algodão favorece essa evaporação e por isso traz mais saúde para a mulher. Tem a questão dos lencinhos umedecidos também, que eu estava lembrando agora. Tem muita mulher que usa sempre. E aí? Então, os lenços umedecidos, sabonetes íntimos, na verdade, isso é uma questão muito pessoal. O líquido que a gente usa no sabonete líquido, ele tem um pH mais parecido com o da vagina. Então, pode ajudar algumas mulheres a manterem a saúde vaginal. O lencinho umedecido, ele consegue retirar melhor os resíduos, mas a urina é um líquido estéril na maioria das vezes, então não é necessário que a gente se limpe quando a gente urina com o lenço umedecido. Quando a gente evacua, sim, a gente pode talvez usar esse lenço umedecido para que a gente tire melhor o resíduo das fezes, porque ele tem bactérias e essas bactérias na região do períneo poderiam levar a mulher a ter mais infecções urinárias. Mas se você é saudável, se você não tem uma infecção urinária de repetição, se você não tem corrimento de repetição, talvez não seja necessário. É uma questão da gente testar conosco, conversar com o nosso médico e, a depender da nossa sensibilidade, poder usar. Tem a questão também dos perfumes íntimos hoje em dia, né? Sim. Que a garotada, e eu vejo pela garotada porque as embalagens, você vê que elas são bem atrativas para as meninas, para as mais jovens, né? Mais coloridas e tal. Tem algum perigo usar? Na verdade tem, porque às vezes a região da mucosa da vagina, ela não tem, né, na verdade, a mesma proteção da pele. A gente não tem essa camada de queratina, essa camada córnea. E aí, esses produtos entram direto em contato com a mucosa, que é uma área mais delicada, e podem gerar alergia, podem gerar dor, podem inclusive ressecar essa região ou causar corrimento. Então a gente tem que usar tudo com muita parcimônia. E outro assunto que eu acho que a gente precisa falar aqui é sobre câncer de mama, que eu acho que é um dos cânceres assim, mais recorrentes, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda continua num índice muito alto. Como que a gente faz para prevenir? Olha, para prevenir, a gente pode diminuir o nosso risco. Quando a gente tem um hormônio que pode aumentar o risco de um câncer, a gente tem que tentar controlar esse hormônio da melhor forma possível. Quando a gente está acima do nosso peso, com bastante massa gordurosa no corpo, a gente produz hormônio na nossa massa gordurosa. E esse, na verdade, é o maior fator de risco para o câncer de mama nas mulheres. Tem um estudo que mostra que quando a gente observa 1.000 mulheres em 5 anos, apenas 23 dessas mulheres vão desenvolver câncer de mama.
Mas se essas mulheres tiverem no sobrepeso ou na obesidade, a gente vai ter 47 mulheres, mais do que o dobro das mulheres desenvolvendo câncer de mama. Então, a questão de peso, muitas vezes, não é uma questão estética. Uma mulher pode ser linda no sobrepeso, porém, infelizmente, isso pode acarretar riscos. Por outro lado, fazer esporte, não usar bebida alcoólica, não comer muita gordura poliinsaturada, não fumar, tudo isso vai diminuindo o risco do câncer de mama. E aí, aquele mito de que terapia de reposição hormonal sempre vai gerar câncer de mama. Isso não é verdade. Nesse estudo, a gente viu que mulheres que usaram somente estradiol para terapia de reposição hormonal, porque não tinham útero e não precisavam da progesterona, elas, na verdade, tiveram menos câncer do que a população geral. Olha. Enquanto que as mulheres que usaram a terapia hormonal completa do estradiol com a progesterona tiveram um aumento de 4 mulheres, elas passaram de 23 para 27 mulheres. Então, se a gente tiver com peso adequado, alimentação adequada, sem muitos vícios, fazendo exercício físico, a gente provavelmente vai estar com muito menor risco. E se a gente precisar de uma energia extra através de uma terapia de reposição hormonal, desde que você não tenha contraindicações, pode ser que essa terapia até te proteja. E por falar em proteção, né, tá valendo então o autoexame, é importante fazer, mas parece que tem um período certo de você identificar. Sim. A nossa mama, ela tem muita glândula, né? Então, a maioria das mulheres acha que ao palpar a sua glândula, ela vai sentir uma coisa lisa, como a mama. Não é como, assim, né? Como a perna. Sim, não sim. é assim. Na verdade, quando a gente palpa, a gente tem muita glândula. E no período ovulatório e no período pré-menstrual, essas glândulas estão muito inchadas. Então, o que acontece é que a gente sente tanta coisa que a gente não consegue distinguir um nódulo de uma glândula. Logo depois da menstruação, a nossa mama vai perder essa ingurgitação, vai ficar mais molinha e aí sim é o período correto da gente tatear a mama. Isso vale para mamografia também ou não? A mamografia, ela não vai mudar o resultado no pré ou no pós-menstrual. Mas no pré-menstrual ou no período ovulatório, a compressão da mama vai ser muito mais dolorosa. Então, na verdade, se a gente puder marcar a nossa mamografia para logo após a menstruação, esse exame que já é um pouquinho desconfortável, vai se tornar muito menos desconfortável. Uma outra dica é também a gente tomar um analgésico, um anti-inflamatório logo antes da nossa mamografia. O importante é que a gente vá para a mamografia, tenha uma experiência o menos dolorosa possível para que a gente não queira pular esse exame tão fundamental para a saúde das mulheres. Tem outra dúvida que é bastante recorrente também, que é a questão da vacinação contra HPV. Tem muitas mulheres que se vacinaram e falam assim, então eu não preciso mais fazer nenhum tipo de exame para ver aí se eu tenho algum câncer de colo de útero, porque eu já vacinei. E aí, doutora? Isso não é uma verdade. A gente precisa continuar indo anualmente ao médico e o médico deve examinar através do exame especular, que é aquele aparelhinho, o bico de pato, que a gente olha para o colo do útero da mulher para ver se ele tem alguma lesão ou não. Quando a gente encontra alguma lesão, a gente vai pedir exames complementares. Mas a vacinação do HPV, ela vai prevenir a gente só de alguns tipos de vírus, mas são muitos tipos de vírus. Então, mesmo que a gente tenha tomado essa vacina, a gente precisa continuar indo ao ginecologista, fazer o exame físico, colher a citologia e manter todo o cuidado, por exemplo, do uso do preservativo para evitar esse contato pele a pele. Eu tenho visto muito na internet, muitas fisioterapeutas, né, ou terapeutas, enfim, que ensinam a fazer exercícios pélvicos. Maravilhosos. E, gente, tem crescido muito, né, a quantidade de adeptas, de mulheres praticando. Quais são os benefícios? É realmente importante fazer? A partir de qual idade? Olha, na verdade é sensacional, porque o assoalho pélvico da mulher é o chão, é o assoalho do nosso corpo. Tudo que a gente faz de força da parte genital para cima está se levando a uma força ali em cima do assoalho pélvico. Se o seu assoalho pélvico é muito fraco, qualquer força pode fazer com que ele ceda. E quando ele cede, a gente pode ter incontinência urinária, a gente pode ter prolapso, que é a queda do útero, da bexiga, até fazer o que a gente chama de retocele, né? Que é a protrusão ali do reto através da vagina.
ele fica uma bochechinha dentro da vagina. E tudo isso atrapalha a forma da gente urinar, evacuar, a gente fica se sentindo pior, além de que quando a gente lembra do assoalho pélvico, a gente lembra dessa área do corpo e lembrando da área genital, a gente melhora também a nossa libido, o nosso autocontrole durante uma relação e faz todo bem para a mulher. Então pode investir. Pode investir. Nesses cursos online, é interessante. Eu então. acho que é muito interessante. A única coisa que eu acho é que a gente pode fazer esses cursos online, mas depois de ter sido avaliada por uma fisioterapeuta presencialmente. Certo. Porque a fisioterapeuta vai ver se você está fazendo a força somente no assoalho pélvico ou se você está usando muito a musculatura acessória, como do abdômen, da coxa, do glúteo, achando que está fazendo um movimento vaginal. Senão você não vai ter o resultado. Não, então é importante, passa numa fisioterapeuta, faz a avaliação e a partir daí desse treinamento, continua fazendo a sua musculação vaginal para sempre, porque você nunca vai perder. Bom. Olha, dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui do público, Rô? Ó, da Ellen. Ellen Blindada por Deus. Adorei o nome, muito bom. A pergunta sobre body. E é verdade, né? Body é aquele, né, tipo um maiô, né, que a gente prende embaixo, para quem não sabe. E ela acha muito desconfortável. Realmente pode prejudicar a região íntima? Pode, porque assim, o body, na verdade, ele traz muito a região íntima para cima. Porque ele não tem a mesma elasticidade de um maiô e normalmente as mulheres querem que ele fique muito ajustado ao corpo. E aí elas compram até um tamanho um pouco menor e aí durante o dia ele acaba ficando, fazendo uma pressão em todo o genital. E essa pressão evita tanto evaporação dos líquidos como pode causar lesão até por fricção. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Doutora, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Adorei nossa primeira vez aqui. Eu sou fã do seu trabalho. Tem muitas fãs aqui mandando beijo também, te agradecendo no Instagram. Obrigada, fico feliz. Até a próxima, até breve, né? Obrigada, viu? Obrigada. @DRA Mariana Laut. @DRA Mariana Laut lá no Instagram para você conferir o trabalho da doutora. Obrigada mais uma vez.